E eu já estou aqui com a Susana Caseiro. Olá, Susana, que é a autora do livro A Minha Horta em Casa. Susana, como é que nasceu a ideia de fazer este livro? A ideia já nasceu há algum tempo. Normalmente depende muito dos cultivos, isto é um bocadinho na horta e é um bocadinho na nossa vida, não é? Há aqueles cultivos que são mais rápidos, em que desde a germinação até que nós conseguimos colher, é tudo muito rápido, como por exemplo uma alface ou até mesmo um rabanete. Agora há outros cultivos que demoram um bocadinho mais de tempo. E na verdade este livro já foi pensado bem lá atrás, bem antes de eu começar a escrever. Curiosamente, há coisa de um ano atrás, recebi o convite da editora e fiquei muito satisfeita porque já estava, digamos que já estava idealizado por mim. E foi maravilhoso. E saiu se calhar numa boa altura, porque as pessoas com o confinamento começaram a perceber esta coisa do cultivo em casa como uma alternativa ou como um hobby, ou não? Sim, muita gente acordou, despertou para este bichinho do verde, não é? De plantar. Muita gente trouxe mais plantas para casa e quem tinha um bocadinho de espaço exterior ou até mesmo só uma varanda, começaram realmente a experimentar não só as plantas bonitas, não é? Que nos dão sempre mais alegria dentro de casa, mas também a experimentar algumas aromáticas, algumas flores e até mesmo, porque não, algumas hortícolas. Por exemplo, o tomate é sempre aquele, como eu costumo dizer, é sempre o rei da horta. E muitas vezes as pessoas querem cultivar tomate mesmo num vaso, numa varanda, que é curioso. É possível ter uma mini horta só com uma varanda, por exemplo? É possível, sim. E é possível cultivar, não tudo, mas alguns legumes com alguma facilidade, até mesmo que não tenha uma varanda, para quem não tenha uma varanda e tenha apenas quase que, diria que umas janelas, toda a gente à partida tem janelas, e só um parapeito de janela quase que é suficiente. E mesmo varandas, às vezes minúsculas, eu digo sempre, 1 metro quadrado tem mais 1,80 m, não é, de volume, ou seja, que nós podemos sempre aproveitar paredes, hoje em dia temos tantos sistemas disponíveis, o ingrediente sempre principal e o primeiro que toda a gente deve ter, e acho que isto também é um bocadinho para tudo, não só para a horta ou para o jardim, é querer. Portanto, querer é poder, é literalmente isto, e se a pessoa quiser, a pessoa consegue. Agora, claro que quem não tenha tanta varanda ou quem tenha menos exposição solar tem é que limitar as suas escolhas, porque à partida vai ter que escolher aquelas variedades que são mais ajustadas para aquelas condições. Pronto, é um bocadinho assim, não vou dizer que de facto quem não tenha varanda, por exemplo, com mais sol, com tanto sol, é difícil cultivar alguns frutos como o morango, toda a gente também gosta de cultivar morango, por exemplo, experimentar o pezinho de morango ou o tomate. Mas é possível sim, e acho que houve muita gente realmente, pelo menos começarem pelas aromáticas, pelos temperos, para terem ali os temperos, a salsa à mão, não é? Os coentros, a hortelã. Houve muita gente a acordar durante esta pandemia, foi realmente, para quem nem sequer nunca tinha experimentado, foi super giro, porque percebemos que desde pessoas muito jovens, não apenas aquela ideia de que só vai jardinar, não é? Quem, enfim, mais os cotas, e não é tanto assim, que é curioso. Qual é que é o erro principal que a Susana acha que as pessoas cometem? É porque eu tentei tudo, mas eu não fui muito bem sucedida. Por isso mesmo este livro. Exatamente. Por isso mesmo este livro. Já tem o livro, já vai perceber que é realmente um guia, mais do que um livro propriamente, é um guia, não é? Na verdade, em forma de livro. E aliás, este livro surge muito, antes de mais, não só porque eu idealizei lá atrás, ele começou a ser idealizado na altura que eu lancei o curso online, que foi exatamente na altura que realmente iniciou a pandemia. Achei que era uma boa forma de ter um produto digital que ajudasse mais pessoas em simultâneo. E estava a trabalhar então um curso online. E na sequência desse curso online, que fiz gravação de vários temas em vídeo, portanto, toda a estrutura que depois, além daquele material audiovisual, também existiam sempre manuais a acompanhar os temas. Portanto, que já iam respondendo àquilo que é o básico, desde como semear, como plantar, como escolher os cultivos, como planear aquilo que nós vamos, no fundo, querer colher, basicamente. Eu acho que muitas das vezes o principal erro, e respondendo assim de forma direta à pergunta, é queremos começar pelos cultivos mais difíceis. Por exemplo, o tomate de facto não é dos mais fáceis, é dos menos, é um bocadinho dos mais exigentes, não é? Começarmos pelos mais fáceis, aqueles cultivos que são realmente mais fáceis, e quando digo fáceis e rápidos. Porquê? Porque alguém que não tenha tanta experiência, é mais fácil aguentar, se conseguires esperar 30 a 45 dias para colheres e até ir tentando ter cuidado, do que, por exemplo, um tomate tens que esperar 3 meses a 4 meses se for a partir de semente. Vê bem a diferença, não é? E depois, pelo meio, obviamente que vai exigir que tenhas muita atenção com
os sintomas de deficiência de nutrientes, pode muitas vezes não ser uma praga e seria apenas só deficiência de nutrientes, e por isso é mais difícil ajustar e controlar todas essas condições. Então, na verdade, idealmente nós devemos começar pelas folhas, ou seja, folhas pode ser a rúcula, pode ser as alfaces, as aromáticas também são um cultivo bastante fácil, mas é mais fácil se começares através das plantas do que das sementes. Por exemplo, nos workshops, e agora nestes eventos de lançamento eu fiz um pequeno workshop de demonstração sempre a partir de sementes, mas digo sempre que o maior desafio é começar pelas sementes do que começar propriamente pelas plantas. Portanto, compra um pé, se calhar de tomilho, ou um pé realmente das aromáticas que tu preferes utilizar na tua cozinha e transplanta, é mais fácil conseguires aguentar. Agora, desde que vais-lhe dar as condições necessárias de sol. O manjericão é das ervas mais apreciadas. Percebi que, apesar de não ser até das mais, muitas das vezes a mais comum é a salsa, diria, não é? Salsa e coentros. Mas, por exemplo, o manjericão, que é das mais apreciadas, é das mais exigentes em água, mas muitas vezes as pessoas esquecem-se e só querem tê-lo realmente na cozinha. E se a cozinha não tiver sol, ele não se vai aguentar mais do que um mês, 2, começa a ficar feio, começa a cair a folhinha. A ficar castanho. São esses, a ficar castanho, sim, ou seja, idealmente o que as pessoas devem perceber é quais são as condições ideais para que aquelas plantas se mantenham. Porque realmente as plantas de interior de casa também existem alguns cuidados, obviamente, a ter, mas é mais fácil gerir e cuidar porque não exigem tanta exposição direta de sol como todas as plantas que nós cultivamos para comer, da horta, sejam aromáticas ou até mais ainda de fruto, não é? Que são mais exigentes. A Susana, no seu livro, também fala das melhores alturas para cultivar certas e determinadas coisas e também fala dos cuidados que devemos ter, por exemplo, especificamente na primavera, no verão, no outono e no inverno. Então, a minha pergunta é, só para deixar o teaser lá para casa, para as pessoas depois irem comprar o livro, o que é que nós devemos plantar agora nesta fase e que cuidado é que devemos ter especificamente com isso que podemos plantar? Uma boa pergunta, porque muitas pessoas esquecem-se realmente que devemos plantar, aliás, que podemos plantar durante o ano inteiro. Então eu divido as 4 estações, porque a maioria planta quando? Quando é que as pessoas procuram essencialmente plantar? Na primavera, não é? A primavera, dizem os viveiristas e os hortos e todos os garden centers que é o Natal deles, porque de facto é quando eles vendem mais plantas, é quando a maioria das pessoas acorda para a necessidade de vou pôr o meu jardim bonito, vou plantar, não é? Mas não, nós podemos de facto plantar o ano inteiro. E há algumas tarefas e alguns tipos de cultivo. Olha, os morangos, falámos um bocadinho dos morangos, são uma boa altura o outono e inverno, para propagar morangueiros ou para plantar morangueiros. Por exemplo, imagina que tens alguém, mesmo que não tenhas morangos em casa, que tem morangos no jardim ou numas floreiras. É de certeza que nesta altura é uma tarefa fundamental, que é cortar os estolhos, que são basicamente um tipo de filhotes dos morangueiros, para enraizar e fazer novas mudas. Porque isto da horta e de facto da natureza mostra-nos imensa abundância, não é? Que é a partir de uma planta que te vai gerar tantas sementes, às vezes, e tantas mudas que podes fazer e voltar a replantar. Esta altura é ideal para tudo o que é couves, as couves, não é? Não só as couves do Natal, mas os brócolos, todo tipo de couves, basicamente, que são uma família enorme. Tudo o que é legumes de folhas e mesmo saladas, as saladas que são mais tidas em conta para o verão. Há muitas saladas interessantes para nós cultivarmos durante o outono e inverno, nomeadamente à base de folhas de chicória, que são, digamos, como as primas das alfaces, assim um bocadinho com algumas folhas mais crocantes até. As chicórias, há vários tipos de chicórias, misturares com alface de cordeiro, que tem uma folha mais pequenina, que é mais ajustada para tempos de frio, misturares com os rabanetes, por exemplo, legumes de raiz como rabanetes, beterraba, alho francês. Tu podes plantar e semear isso tudo nesta altura. E depois tens ainda as ervilhas que queres trazer no início da primavera e as favas. Deves plantar agora meados de outono e inícios de inverno. Portanto, ou seja, novembro também vai ser tempo de semear e plantar. Dezembro também vai ser tempo de semear e plantar. O que é que acontece no outono e no inverno? Tudo cresce é mais devagar. É uma estação em que o desenvolvimento dos cultivos é mais lento. Agora, há alguns benefícios, porque alguns legumes, nomeadamente os legumes que eu falei ainda agora de raiz, ficam mais tenros também, não ficam tão, digamos, tão fibrosos, não é? Ficam mais tenros. As folhas, por exemplo, como eu digo, todo tipo de alfaces, todo tipo de chicórias, todo tipo de rúcula, por exemplo, até mesmo algumas folhas de mostarda, as mizunas, há imensas variedades. Aí em casa vão comprar, porque vale a pena. Eu, quando recebi o livro, fiz questão de ser eu que era para vou tentar mais uma vez, é para ver se tenho sucesso, e depois também lhe digo. Está bem, Susana?
Obrigada, eu quero Muito mesmo saber obrigada. depois Tá o bem. feedback. Depois eu mando-lhe Saber se mensagem. realmente é uma ferramenta prática, que é isso que eu trabalhei neste livro. Daquilo que eu vi, pareceu-me bastante e já fiquei de emprestar também a alguns amigos meus para eles tentarem. Mas primeiro vou eu fazer a minha, porque esse é o meu objetivo, e depois os outros fazem. Ok, Ana, obrigadíssima. muito obrigada por ter vindo aqui ao Curto Circuito.